estamos no ar, viu? Márcio, me manda o link do Pessoal, muito boa WhatsApp. noite, viu? Muito boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí pela internet, pelo Facebook, né? Pelo YouTube. E hoje a nossa conversa é sobre a luta da moradia aqui em Iguatu, na cidade de Iguatu, né? Eu sou José Márcio e aqui eu quero logo passar aqui dar o boa noite, melhor dizendo, né? Para Roberta, para Adelaide, nas nossas camaradas aí de luta, né? Pela moradia. Inicialmente, Roberta, dá aí o seu boa noite para quem está nos assistindo nesse momento. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa. Só saudar, Márcio? Isso. Boa noite, Adelaide. Divulguem, tá? Boa noite, Divulguem para a Márcio. Boa gente noite a todo conseguir. mundo. Mais uma vez aqui na live, divulgando aqui nossas lutas, né? Boa noite a todo mundo. Com Boa noite, certeza. Adelaide. Bom, gente, essa questão da moradia aqui no Iguatu é uma questão bastante antiga, né? E, aliás, eu acho que a maior parte das cidades brasileiras enfrenta problemas relacionados à moradia, né? E aqui no Iguatu certamente não é diferente. Só que por sermos uma cidade maior, né, certamente os problemas da moradia, eles são ampliados, né? Proporcionalmente à população que existe à procura de um lar, né? À procura de uma habitação, né? Muita gente na cidade ainda paga aluguel. Embora existam os programas de moradia, a gente sabe que nem sempre eles atendem a contento, né, a toda a população que necessita de moradia. E a nossa conversa hoje gira em torno disso, né? Roberta, Adelaide, a gente vai falar um pouquinho, mas a Roberta parece-me que tem algumas informações a mais, né, Roberta? Você tem aquele texto aí que você coletou? Pronto, tá me ouvindo agora? Sim, agora sim, todo mundo está te Não, o que eu ouvindo. estou dizendo é que eu não vou poder fazer a leitura, porque senão a tela congela, Ah, tá? tudo bem então, certo? Mas como eu tenho ele Você aqui, pode né? fazer a leitura? Como eu tenho ele aqui no meu celular, eu vou tentar fazer aqui a leitura rapidamente, tá certo? Então veja só, a Ok. gente, principalmente a Roberta, né, que é a nossa pré-candidata a co-prefeita, né? Ela fez algumas pesquisas, né, sobre a questão do tema moradia e a gente produziu um pequeno texto, né? O texto diz o seguinte: a moradia como um direito humano, mas a realidade é que a moradia tornou-se um privilégio de poucos. A média do déficit habitacional no país gira em torno de 10%. Em Iguatu, segundo o dado de 2011 da Secretaria da Habitação, mais de 7 mil famílias viviam sem moradia. Ou seja, desde a falta de moradia em si, a habitações precárias, passando por ausência de infraestrutura, coabitação, remoções forçadas, crescimento desorganizado da cidade. Agora em junho, o programa Minha Casa Minha Vida entregou 900 unidades habitacionais. O residencial Novo Tempo para famílias de baixa renda em Iguatu. Mas a habitação significa direito à moradia? Essa é a grande pergunta, né, que nós fazemos nesse momento. Para as famílias com renda quase zero, é justo um modelo de compra e venda de casas? Será que esse modelo não poderia ser diferente? Podemos chamar de política habitacional uma política que beneficia, sobretudo, bancos e construtoras? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o preço de cada moradia dessa, né? Desse novo residencial que foi recentemente entregue a algumas famílias, né? O que nós vimos é a concretização de uma segregação socioespacial da cidade, que coloca a população pobre longe do centro e dos equipamentos e serviços essenciais à lógica de financiarização do direito à moradia. Ou seja, se submete tudo isso a essa lógica perversa do capitalismo, né, que tudo gira em torno do rendimento, né, do lucro. Diante desse problema social, né, a gente está aí justamente para discutir com Roberta, com Adelaide, né, sobre essa questão da moradia aqui na cidade de Iguatu. Roberta, acho que a gente poderia ver com a Adelaide. Ô, Adelaide, tá nos ouvindo bem? Estou sim, Márcio. Talvez você pudesse falar para a gente, Adelaide, como é que começou essa tua luta por moradia, né? Como foi essa história aí das ocupações aqui da cidade? Como é que você chegou nessa luta? Mais uma vez, novamente, boa noite, Márcio. Boa noite, Roberta. Começou no dia 15, o do Filadélfia mesmo, né, que já é a terceira ocupação. Começou dia 15, dia 29 de julho de 2015, né? Mas todas as ocupações são, diferentemente, só 15 dias, 22 dias de uma para a outra. A primeira foi no João Paulo II, que já trouxe o nome As Margaridas, né? A segunda ocupação foi Barra Areia, né? A terceira, o Filadélfia, com mais 15 dias foi o Altiplano, a quarta ocupação, com mais outros dias
foi a Vila Neuma, a maior ocupação que já houve dentro de Iguatu, foi a maior que foi a Vila Neuma, e o Altiplano, né? E também a Chapadinha, que foi a menor, né? Com 29 famílias só, né? Aí, assim, no decorrer do tempo, né? Ficaram poucas famílias, né? Que a prefeitura, né, tem a peneira, né, e foram ver quem tinha casa no nome já, que já possuía casa, que a gente sabe, né, que no decorrer da luta existe, né, aquelas pessoas, né, que se apropriam das lutas dos outros, né, tenta se encaixar, né, e os gestores foram fazendo, né, e foi ficando, várias famílias foram tiradas. Foram vários cadastros, vários, que a gente não tem nem noção de quantas e quantas vezes a gente fez cadastro desse pessoal. Mas ainda resiste 5 ocupação. Adelaide, atualmente você tá num desses programas de moradia, né? Você conseguiu a tua casa finalmente, né? Como é que tem sido isso? Todo mundo está devidamente já instalado ou ainda reside alguém nas ocupações de Iguatu? Como é que está a situação hoje? Como é que a gente vê isso hoje? Mas, infelizmente, esse programa habitacional, que vinha no intuito de priorizar as pessoas das ocupações, na verdade, não é favorável para as pessoas das ocupações, não, né? Esse residencial, né? Não é. Muitas pessoas ficaram, né? Só no Filadélfia, né? Só foi tirada de lá, saída por livre e espontânea vontade, 9 famílias, que são 38 famílias no Filadélfia, que é onde eu milito mais. Eu milito por todas as ocupações, mas é lá onde eu mais me identifico, né? Quer dizer, só veio 9 famílias, 9. Então a situação tá lá até hoje, né? Roberta, quer fazer algum comentário, Roberta? Quero. Adelaide, qual seria o principal motivo, né, das famílias não terem ido lá para o conjunto habitacional Novo Tempo, na sua impressão? Robertinha, não foi só um motivo, foram vários motivos. Eu justifico quais os motivos. Primeiramente, a distância, né? A distância, né? Segundo, a escola das crianças, né? Porque aonde estão as ocupações hoje, elas têm até escola, que é o dia inteiro, e creche, tudo vizinho, as famílias estão vizinho lá, tudo, né? Elas têm. E ficou de ter uma escola aqui no Gadelha, não tem ainda no residencial, né? Não tem, o posto de saúde, o médico veio, poucos dias já não tem mais médico, né? A segurança, né? Está sendo feita a segurança via telefone assim, a gente se sente com algumas dificuldades, tenta ligar, né? Os pessoais ligam para a polícia. A prefeitura botou dois rapazes para ficar até 11 horas da noite. Isso não é o suficiente, porque aqui é uma nova cidade, né? Uma nova cidade que nasceu em Iguatu, né? Que está nascendo em Iguatu, que aqui, se a gente for somar por família, vamos botar 5 membros da família dentro de 900 residências, dá quase 5.000 pessoas, né, Robertinha? Aí, assim, o muro, que eu acredito que era para ter sido, né, que um residencial, ele tem que ter, primeiramente, o muro, que eu acho uma insegurança total, né? Não tem o muro ainda, né? Aí, assim, é muito ainda complicado a situação aqui do residencial, eu acho, certo? Por conta de várias e muitas coisas. E as pessoas não vieram também, Robertinha, porque era exatamente para as pessoas de baixa renda, né? De 0 a R$ 1.800. As pessoas não entendem
que nem eu, todo tempo não entendo o porquê é de zero a R$ 1.800, né? Porque, na verdade, a gente está na luta por moradia popular, né? Era moradia popular que a gente queria, né? Porque tem dia que a gente não tem R$ 1 para comprar o pão, né? Aí, assim, onde é que a gente vai arranjar? Tudo bem, R$ 80, é R$ 80. Adelaide, eu acho que tá sem microfone. Veja aí que acho que desconectou teu microfone. Roberto também tá com o microfone desconectado. Alô, Adelaide, tá ouvindo Não, a gente? o meu desliguei para não atrapalhar. Na hora que eu for Ah, tudo falar, bem. aí eu abro, tá? Eu queria depois da Adelaide falar, tá bom? Adelaide, continua sem som, viu, Adelaide? Olha se é o plug aí que não. Tenta. Ah, Adelaide, desconectou o microfone. Tenta conectar novamente o microfone. Continua sem microfone, O Adelaide. microfone da Adelaide está fechado, Márcio. Ela tem que ligar aí. Adelaide, lá embaixo da tela tem Um um microfonezinho. microfonezinho. Aí tem silenciar, e você clica nele. Do lado esquerdo da tela, Adelaide, tem um microfonezinho. Quando você olha aí, ele deve estar mudo, deve estar com um tracinho cortando ele ao meio. Você tem que clicar nele para ele ativar. Do lado esquerdo da tela do computador tem um microfonezinho que deve estar cortadinho com um sinalzinho vermelho nele. Você tem que clicar nele para ele voltar. Abriu, Adelaide. Pronto, beleza, Adelaide. Pode continuar, viu, amiga? Ixi, ainda está sem áudio. Adelaide, tenta tirar esse fone de ouvido. Usa sem o Será que fone não de era melhor ouvido. ela tirar o fone? Tira o fone de ouvido e Tira o desconecta do fone do. computador. Não, ainda está sem áudio, Tá Adelaide. sem áudio. Bom, gente, problemas técnicos vocês sabem que acontecem em todas as lives, né? Até nas lives dos artistas, imagina aqui dos amadores, né? Em termos de live, né? Mas dizer o seguinte, enquanto a Adelaide tenta conectar, né? Que a gente realmente necessita repensar essa questão da moradia aqui na cidade de Iguatu. Eu estive fazendo algumas contas, assim, algumas contas bem simplificadas, né? Porque acho que a gente tem que falar bem simples para que a mensagem seja bem clara, né? Seja bem entendido por todo mundo. Pelos banners, né, pelos outdoor, melhor dizendo, que estão pela cidade, são 900 residências, né? Enquanto isso, a Adelaide vai tentando aí, né? Pode tentar falar aí, Adelaide, se você ainda está mudo, né? Infelizmente. Mas assim, a conta bem simples. O que foi que eu fiz? Eu peguei os 72 milhões de reais, né, que foram utilizados, né, para a construção dessas 900 moradias, e você dividindo, né, 72 milhões por 900 moradias, você vai ter, né, o preço de cada moradia dessa a 80 mil reais. Né? Então, a família que paga 80 reais por mês, né, parece que são 10 anos, né, Adelaide? Se não estou enganado, se você estiver ouvindo, você confirme aí pra gente. Mas, ou seja, a família vai pagar pelo menos em torno de 10%, né? Vai pagar pelo menos 10% desse valor dessa moradia. E aí, assim, como a Roberta coloca, ou seja, você vai ter uma família endividada, né, por muitos anos, com a moradia distante do centro da cidade, né, sem os serviços básicos que essa população necessita, tendo que ter mais um custo, né, com o pagamento de passagem de ônibus para vir ao centro da cidade. Muitas pessoas tiram o seu ganha-pão aqui realmente do centro da cidade. Né? Então são muitas coisas, né, que a gente tem que ponderar nessa questão desse tipo, né, de conjunto habitacional. Um conjunto habitacional que tira a população para fora da sua cidade realmente fica
tenta inviabilizar a vida, principalmente dos pobres, né? Roberta, enquanto eu tento trazer novamente a Adelaide, se você, por favor, pudesse continuar, tá bom? Tentar trazer Pronto, nossa amiga Adelaide de volta aqui, viu? certo. Olha, isso que a Adelaide falou, né, no último ponto que ela trouxe, da dificuldade do pessoal das ocupações das famílias irem para o residencial, né, Novo Tempo, né, que foi financiado aí pelo projeto Minha Casa e Minha Vida, é importante a gente destacar que essa política habitacional que acontece no país desde a era Lula, ela não é adequada a todo mundo, né? Essa história da casa própria, ela não é adquirir uma casa própria aos moldes do Minha Casa e Minha Vida, não é para toda a população, principalmente a população que a Adelaide cita, que é uma população de baixa renda, que às vezes não tem renda nenhuma, que vive em situação de subemprego ou de desemprego. Então, essa política que foi gestada aí durante o governo, né, de Lula e Dilma, no caso o programa Minha Casa e Minha Vida, embora ele tenha contribuído para que parcela significativa da nossa população tenha conseguido, né, o que nós chamamos aqui o sonho da casa própria, a população de baixíssima renda ou sem renda nenhuma é uma população que tem dificuldade de chegar, né, a ter acesso à moradia, tal qual o desenho desse programa, né? Então, não é um programa de política de casa própria que será a melhor coisa do mundo, principalmente para essa parcela da população, né? Então, assim, será que é a melhor alternativa, né? O Minha Casa e Minha Vida para a população que não tem renda nenhuma ou pouca renda, como a Adelaide colocou, nós acreditamos que não. A gente precisa pensar uma outra política habitacional, né, que as pessoas de baixa renda consigam acessar, né, o direito à moradia, porque o Minha Casa e Minha Vida, o que acontece nele, é um processo de financiarização de um direito humano, que é o direito à moradia, certo? Então, esse processo de financiarização, ele vai beneficiar quem? Márcio trabalha num banco público, né, meu público, meu privado, Banco do Brasil. Ele vai favorecer os bancos, ele vai favorecer as empresas, as empreiteiras, as construtoras, não vai favorecer realmente a quem precisa de habitação, né? Porque as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de acessar esse novo residencial são pessoas que não têm renda nenhuma, quem ainda tem um pouquinho de renda consegue ir para lá, quem não tem, né? Então, assim, essa política de habitação, ela é contraditória, né, devido a excluir realmente populações, famílias que deveriam ter acesso, né, ao direito à moradia. Então, assim, a Adelaide está com dificuldade, Márcio, ainda? Ainda, Roberta, ela não conectou ainda, viu? Certo. Então, assim, o que a Adelaide coloca, né, desde 2015, é que essas ocupações, né, essas pessoas que ainda se encontram nessas ocupações em Iguatu, são grupos populacionais que desde 2015, ou até mesmo antes, né, vêm lutando aí pelo direito à moradia, vêm resistindo e lutando contra a especulação imobiliária, contra o crescimento desordenado que a cidade de Iguatu vive, né, não é à toa que a gente teve um boom imobiliário em Iguatu, vários novos bairros surgiram, né, inclusive em áreas que não deveriam ser construídas por ser aterramento de lagoas, né? Então a gente observa que essa política, ela, ao invés de adquirir um direito humano, ela acaba violando, né? Acaba violando o direito à moradia, o direito... Você tem que usar o computador, o WhatsApp do computador. A água, a luz, ao saneamento básico, que ainda é uma dificuldade na nossa cidade, né? A questão da higiene, além da segregação espacial na qual nós presenciamos na nossa cidade. O residencial lá que foi inaugurado, né, se eu não me engano, no mês passado, o que a Adelaide tratou aqui, o residencial Novo Tempo, né? Esse residencial fica muito, muito, muito longe do centro, muito longe. Ou seja,
Você ainda passa muito depois da Vila Cajazeiras, né? Bem depois, são quase 15 quilômetros para chegar lá do centro até esse residencial. Então, isso é assegurar direito à moradia? Isso é assegurar direito à moradia adequada, moradia digna, quando coloca a população que precisa morar mais perto do centro, longe da cidade, longe do centro, longe dos equipamentos sociais, longe dos serviços essenciais, longe de seus trabalhos e das suas formas de buscar combater o próprio desemprego através de bicos, seja lá o que for. Então, a gente precisa refletir isso, né? Foi uma política que foi construída dialogando com essa população, quem estava à frente da organização dessa política ouviu, de fato, os interesses da população das ocupações de Iguatu, né? Então, nós fazemos essa indagação porque nós acreditamos que uma política habitacional justa, né, ela deve assegurar a participação comunitária verdadeira. Assegurar a participação comunitária, ouvindo a comunidade, ouvindo as demandas da comunidade, aonde a comunidade acha que deve morar, tá entendendo? E aí faz o quê, né? Coloca a população longe da cidade, né, da movimentação da cidade, inclusive desrespeitando os modos de vida da população, né, periférica da nossa cidade de Iguatu, né, uma verticalização, né, que a gente percebe dos conjuntos habitacionais, porque acabam, de certa forma, contemplando mais famílias, mas é um tipo de moradia que não atende os interesses das pessoas E também, que foram Roberto, para lá, me né? permita só interromper, mas assim, a Adelaide está de volta à tela, não sei se ela consegue ouvir a gente. Estou ouvindo, Márcio. Você E está me também a gente já ouvindo? está te ouvindo, viu, Falou! Adelaide? Aparece um palminho, né, Roberto, aí, né? Ô, coisa boa. Pois é, a Adelaide está de volta, né? A gente vai fazer também um rápido intervalo daqui a 5 minutos, né? Um intervalozinho de 2 minutos apenas, para a gente continuar a nossa conversa, tá bom? Sim, Adelaide, só para lhe colocar, pá, enquanto você entrava aí, né? Roberto estava justamente analisando as dificuldades, né? Do que é você morar longe do centro da cidade. Porque para começar, se você ganha o pão aqui de cada dia aqui na cidade, né? Se você tem algum serviço, ou é empregado, ou faz algum bico, alguma coisa. Então, se você for ir e voltar, pela manhã, se você vier de ônibus, voltar na hora do almoço, depois voltar na parte da tarde, depois voltar à tardezinha para casa, são 4 viagens de ônibus, é isso? Então, se você colocar cada viagem dessa a 2,50, eu não sei nem quanto é o valor. Quanto é que tá, Adelaide? 2,40, Dois e Márcio. quarenta. Eu tô arredondando para 2,50 para facilitar a conta. Então, são R$ 10 por dia, né? Se você pegar de segunda a sábado, então são 25 dias, tá? Então, se você multiplicar 25 dias vezes 10, vai dar R$ 250 por mês. E quando a gente sabe que um salário mínimo é R$ 1.045. Ou seja, você está gastando praticamente 25% de um salário mínimo só para você fazer esse deslocamento do centro da cidade até o residencial. Então, assim, do meu modo de entender, é uma política habitacional que encareceu mais ainda a vida, né, de quem já vinha com dificuldade. Como é que você está vendo isso tudo, Adelaide? Assim, Márcio, eu vejo que, assim, o, o que está dando lucro não é bem para as pessoas que vieram para cá, né? É para o empresário, o grande empresário que ficou lá no centro, né? Porque é que o pessoal não entende, que nós somos a maioria, nós da periferia, nós somos a maioria, né? A maioria, sim. Nós é que damos todo esse lucro ao centro da cidade. E por que é que nós não podemos ficar perto do centro? Temos que sempre ficar longe, na periferia, mais longe ainda, né? Por quê? Mas assim, veja bem, aonde... Adelaide, novamente o som falhou, viu, Adelaide? Não sei se é internet, algum problema assim de internet. Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo, mas a gente não tá te ouvindo. Gente, olha, eu peço licença a você, peço licença a Roberto. A gente vai fazer um intervalozinho de 3 minutos, né? E também ao nosso ouvinte, né? A pessoa que está
nos acompanhando nesse minuto, para ver se a gente tenta sanar esse problema técnico, tá bom? Então a gente não vai desligar a transmissão, a gente vai colocar só uma tela aí para vocês, certo? Uma tela que vai contar 3 minutos aí e a gente vai voltar para tentar essa transmissão com a Adelaide. A gente conta aí com a colaboração de vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom, gente, a gente deu esses 3 minutinhos aí de tempo, né? Tentando uma conexão novamente com a Adelaide, né? Vamos ver aí se a Adelaide já conseguiu voltar. Mas aí a gente agradece a você, né, que está sempre com a gente aqui, todo sábado a partir de 8 da noite. Sempre 8 da noite, a gente sempre trazendo algum tema relevante, algum tema de interesse social, né? Ou seja, da comunidade iguatuense, discutindo os problemas e também, claro, apresentando algumas sugestões e soluções, né, para problemas bastante conhecidos. E hoje o tema da gente é a luta por moradia na cidade de Iguatu. A gente aí está tentando novamente conectar com a Adelaide Silva. Para quem não conhece ainda a Adelaide Silva, ela é uma líder, né, social, uma líder comunitária que trabalha na questão da moradia aqui na cidade de Iguatu. Participava da Ocupação Filadélfia, né, que é uma ocupação vizinha aqui à Praça da Criança, que ainda está em construção. Né. Os equipamentos sociais na periferia sempre demoram uma eternidade para ficar pronto, né? Se bem que aqui no Iguatu a gente também tem um caso do Centro de Convenções que se arrasta há mais de 10 anos. Também é um equipamento central, não necessariamente periférico, mas que continua também em obras inacabadas. E essa questão da moradia é um assunto que é sempre recorrente, porque o aluguel, né, para quem paga aluguel, se bem que tem aumentado muito, né, Roberta, a população de rua aqui na cidade de Iguatu, né, principalmente com essa recessão econômica, esses problemas da pandemia da Covid-19, tudo isso tem ampliado esse quadro de degradação social, né? Ou seja, tem ampliado cada vez mais isso, né? Roberta, comenta um pouquinho sobre essa questão, como é que a gente pode encarar essa questão das pessoas hoje que ocupam o centro da cidade, que faz do centro da cidade a sua moradia. Como é que a gente vê hoje essa questão dos moradores de rua e das moradoras de rua? Márcio, assim, é perceptível, né, a olho nu, como essa população ela vem aumentando na nossa cidade. Tem muita gente que não é de Iguatu, né, proveniente de outras regiões, tem pessoas que ficam ali ocupando a rodoviária, né, dormem na rodoviária, vivem na rodoviária esperando talvez até uma oportunidade para ir embora também, né. Outras pessoas que buscam trabalho, mas não conseguem se inserir, né, são pessoas que estão em situação de rua, que buscam trabalho, né, fazem os bicos na cidade, mas não têm oportunidade. Então, a gente tem que pensar uma política, né, voltada para essa população, para a gente conhecer quem é essa população, né, pensar em políticas voltadas para aquelas pessoas que vivem em situação de rua, mas que têm a possibilidade de estabelecer vínculo com seus familiares, né, que tem algum tipo de formação, inclusive conversando com alguns, eu sempre, né, quando eu estou ali pelo centro, converso e tal, tem pessoas, Márcio, que são formadas, que têm já exerceram algum tipo de profissão, mas que não conseguem devido à questão do próprio preconceito, da discriminação, né, que acontece na nossa cidade. Então, a gente tem que rever essa política voltada para a população em situação de rua, né? Desde a abordagem, né, de profissionais dentro da política de assistência social, da política de saúde, abordar essa população que tá morando na rua, a gente fazer um cadastro, ver como se inserem políticas habitacionais e também de geração de trabalho e renda, né? Porque o direito à moradia não é só você dar a casa, né? Tem a questão da energia, tem a questão da água potável, do acesso à água potável, a questão do emprego, da educação, do lazer. Então, não se trata apenas de uma habitação, mas de um direito amplo, né? Um direito que, como a própria Adelaide falou, lá foi o médico uma vez, né? Não foi mais. Então, ali naquela estrutura, como é muito longe do Iguatu, precisa ter equipamentos sociais para garantir que aquela população fique ali. Inclusive transporte público, né, que foi um dos nossos temas que a gente vem debatendo nas nossas lives, essa questão da mobilidade urbana no Iguatu. O Iguatu cresceu demais, mas nós não temos um transporte público que ligue a cidade e que garanta que as pessoas, né, consigam sair de suas casas. O preço do mototáxi é muito caro, como a Adelaide colocou. Você tem que ter todo dia pelo menos R$10,
né, para ir e voltar. Se você utilizar o mototáxi 2 vezes por dia, durante 5 dias na semana, você vai ter um gasto muito alto. Ou você paga o aluguel, ou você paga o financiamento lá da moradia, né, do Novo Tempo, ou você paga o mototáxi. E às vezes você não tem nenhuma coisa, nem outra, né, o dinheiro nem para uma coisa, nem o dinheiro para outra. Então é uma situação difícil, não é apenas construir um residencial e forçar as pessoas a irem para lá, né? Outra crítica que a gente faz é esse processo de criminalização das lutas sociais pelo direito à moradia, né? Se a gente observar no nosso país, a gente se depara muito com essa questão da criminalização, do uso da violência, né, para repreender os lutadores pelo direito à moradia. Então, a gente tem que pensar realmente numa moradia adequada, que garanta trabalho, né, geração de emprego e renda para a população, saúde, lazer, cultura. Então, a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla e não usar isso, né, para fazer propaganda em ano eleitoral, como tem sido feito, né? Muita maquiagem na nossa cidade no último ano, coisas que já deveriam ter sido feitas, né, durante as gestões anteriores, inclusive essa. Roberto, a gente infelizmente não conseguimos ainda o contato com a Adelaide, né, mas a gente vai continuando aqui a nossa conversa por mais 20 minutos, né? Para finalizar então essa live de hoje. Um ponto importante, a gente vendo aqui os comentários aqui no Facebook, né? E só lembrando para você que está tendo dificuldade em transmissão no Facebook, na nossa página do pessoal no YouTube, está transmitindo tranquilamente. Então é só você colocar no YouTube Pessoal Iguatu, que você vai acompanhar ao vivo toda essa nossa conversa de hoje sobre moradia. Um aspecto assim que muita gente tem tratado, principalmente na época da construção desse novo residencial, primeiro, que ele foi construído fora da cidade, isso aí tá muito claro para todo mundo, né? Distante, em torno de 10, 12, 13 quilômetros, eu não medi, né? Eu não fiz essa medição, mas é muito fácil de se fazer. Você pega o centro da cidade, você, em qualquer carro ou moto que tem aquele contadorzinho de distância, né? Você consegue então aferir essa distância. Então o grande questionamento era o seguinte, é que tinha um limite de preço, né, para se pagar pelo metro quadrado, tá? Mas assim vem alguns questionamentos. Por exemplo, aqui vizinha à minha casa, na Coab, existe toda uma quadra que é ocupada por uma escola, que essa escola está desativada, certo? Tem você andando pelo centro da cidade, né? E aí que entra a questão da função social da propriedade privada, né? Ou seja, você tem direito, de acordo com a nossa Constituição, você tem direito a ser proprietário, mas essa propriedade, seja um imóvel, seja o que for, ela tem que cumprir a sua função social. Então, no momento em que uma casa está fechada, no momento em que um terreno urbano não tem moradia, ninguém está ocupando, então ele está deixando de cumprir a sua função social. Então, o que é que deveria o poder público? Desapropriá-lo, né? Desapropriá-lo, muitas pessoas entendem o seguinte, vai tomar a casa do cidadão de bem, vai tomar o terreno do cidadão de bem. Mas uma desapropriação, pessoal, é o quê? É o município fazer a indenização pelo preço justo, né, do que vale aquela propriedade. Então, assim, esse argumento de que no centro da cidade não existe espaço para construção, isso é balela, né? Isso é conversa para boi dormir, como a gente costuma dizer. Então a gente tem que, primeiro, ser mais responsável, né? Ter mais empatia com o cidadão e cidadã iguatuense, porque essa política de jogar pobre, né, que já vive em condições miseráveis, para a situação mais miserável ainda, isso só vai aumentar o caos social que a gente já vive na cidade como Iguatu. Então, uma cidade de 100 mil habitantes como a nossa, né, que a gente tem apenas 15% da sua população economicamente ativa. E isso dados antes da pandemia, viu, Roberta? Acho que com a pandemia a coisa piorou bastante, eu não sei nem dizer realmente como vai estar. Eu sei que a tendência é piorar. Com os investimentos sociais congelados durante 20 anos, né, da política do Michel Temer. Então, agravado com todo esse problema e também considerando que a população economicamente ativa, ela sobrevivia apenas com R$ 500, no máximo R$ 700, então por aí você tira que o caos está instalado. Ou seja, a situação de dificuldade, ela tende a piorar. A gente andou, né, em algumas academias da saúde, né, semana passada, e a gente viu que muitas dessas academias estão ainda servindo de ocupação, de moradia para as pessoas, né? Ou seja, você acaba inviabilizando uma série de programas, uma série de estruturas, onde você poderia dar plenas condições.
Por exemplo, eu fui na Ocupação Filadélfia, né? E lá onde tem a Academia da Saúde, mora uma família, né? Foi toda, digamos assim, cercada, né? Com papelão, com papel, né? Madeira. E você vê ao lado que é uma construção sólida. Então, aquele argumento que, por exemplo, construir alguma coisa seria inviável lá onde existe a Ocupação Filadélfia, isso não procede. Porque senão o empresário não estaria construindo um mega galpão vizinho à ocupação. Então, tecnologia, gente, para construir em pântano, tecnologia para construir em terreno arenoso, argiloso, existe. Então, a gente teria então que ver outros argumentos. A gente vê bem o caso aí do açaí, né, dessa mega empresa que chegou na cidade, que simplesmente jogou a sua estrutura dentro de uma lagoa. Né? Ah, não, aquilo ali não é lagoa, não sei o que mais. Bom, pode até não ser mais lagoa, porque realmente não é mais. Foi totalmente aterrada. Então, hoje, onde existem essas ocupações? No caso da Filadélfia, no caso aqui do bairro Areias, né? As que eu conheço mais de perto, né? Filadélfia, bairro Areias, Altiplano. Então, há condição de se urbanizar aqueles locais, né? De dar uma estrutura, né? E as pessoas continuarem morando plenamente nisso, né? Então, Roberto, eu acho que esse assunto da moradia é um assunto que vai estar sempre na nossa pauta de discussões, de conversação com as pessoas, né? Então, só dizer aí acho que é o Marcos Ageu que colocou o comentário aí no Facebook, né? Sobre essa questão do que as políticas vêm de cima para baixo, né? Então, assim, eu até concordo que algumas políticas elas possam vir de cima para baixo, né? Mas cabe ao gestor municipal aceitar ou não, né? Que essas políticas sejam implantadas dessa forma. Então também vem por outro lado aquela questão, cadê a nossa capacidade de dialogar? Porque fazer política, gente, é nós termos a capacidade de dialogar, de negociar com as outras esferas, né, administrativas. O município ele é um ente autônomo, né, da federação. Então, nem governo estadual, nem governo federal pode fazer uma intervenção no município se o executivo não permitir, se o legislativo não permitir. Então, assim, vamos combinar, né? Combinar que existem terrenos, muitos terrenos na zona urbana, no centro da cidade, muitos terrenos que estão ociosos, certo? Iguatu, pelos dados do censo, do IBGE, né, do último censo. Apartamentos vazios também, casas vazias. Isso, era isso que eu ia comentar agora, Roberto. Por exemplo, existe na cidade de Iguatu em torno de 35 mil imóveis, certo? De 35 mil imóveis, Roberto, você tem o quê? Você tem 10%, diz que também está ocioso, certo? Está vago, né? Então você de cara você tem o quê? 3.500 habitações, né, que poderiam estar sendo ocupadas no centro da cidade. E também tem aquela coisa, né? Passa no centro da cidade e veja quantas casas está para alugar, quantas casas está para vender, né? Então assim, nós temos que repensar essas coisas. Muitos, Né? muitos. O custo também da moradia, né? Será que a gente não consegue fazer algo menos do que 80 mil reais? Eu não, infelizmente, essa semana era para eu ter ido no residencial, a gente tinha até combinado de ir lá, visitar Adelaide e outros amigos e amigas que moram por lá, e infelizmente a gente não pôde ir. Mas será que a gente não consegue um tipo de moradia mais em conta, que não precise você colocar um idoso para subir 3 andares de escada, né? Porque elevador não existe nessas moradias. Então, uma pessoa com deficiência, né? Uma pessoa com dificuldade de locomoção, como é que vai subir para o terceiro andar de uma moradia como essa? Tá? Inclusive, Márcia, aproveitar, né? Com certeza devem existir muitos trabalhadores da construção civil, né? Que constroem a casa dos outros, mas não têm onde morar, né? Talvez esteja lá no conjunto habitacional, que poderia ter um suporte técnico, né? De profissionais para construir moradias populares, construir a sua própria moradia, né? Outro tipo de programa que nós poderíamos pensar também. Sim, e aí volta aquela questão que você Um material levantou, de né? construção mais barato, inclusive, né? De qualidade, Ou mais seja, a barato. empreiteira tem que lucrar muito, né? E nesse lucro, né? Ou seja, o cidadão acaba pagando 2 vezes. Uma para começar que foi recurso público que entrou nessa construção, né? Foi recurso público, não foi de empresa privada que colocou 72 milhões aí, né? Opa, a Adelaide está pedindo para chegar e ela vai chegar de novo com a gente, viu, Roberta? Vai chegar de novo. Pronto. Então, assim, foi recurso público e o cidadão está pagando 2 vezes, né? É isso que é estranho nesse projeto todo, nesse processo. Né? Opa! Está chegando aí, já chegou. Adelaide já está conectando o áudio, né? Baixa só um pouquinho a tela que vai dar certo, né? Para a gente finalizar a nossa live com a participação de Adelaide.
Opa, então já tá no ar, viu, Adelaide? Oi, Márcio. Sobe só um pouquinho a tela, Adelaide, para você ficar mais alto um pouquinho, viu? Tá... Isso, beleza, tá ótimo, foi demais. Agora tá bom. Beleza. Tá ouvindo a gente, Adelaide? Tô sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, Adelaide. Então, na nossa último ponto de conversa, a gente estava falando da dificuldade, né, que é você gastar com transporte. É isso? É sim. Eu tava ouvindo vocês pelo Face, né? Tudo aqui enquanto a internet aqui tava muito ruim, tá? Muito ruim. É isso, Márcio e Robertinho, é o que eu estava dizendo, né? As pessoas, né? Até ajudar a construir, mas não pode morar, né? Não pode morar. Por quê? Por conta de muita coisa, muitos obstáculos que a Caixa Econômica fez, né? Muitos critérios. Enquanto tem aqui empresários que só compraram um apartamento para botar vamos no brasileiro, uma bodega, né? Tem 5 casas, né? Que a meta não era essa, o salário era de 0 a R$ 1.800, e a gente tá vendo aqui empresários. Adelaide, ficou novamente sem som, amiga. Ficou sem som, infelizmente, viu? Mas aí você vai falando aí se a gente escutar alguma coisa, né? Bom, gente, esse tema da moradia é um tema que vai estar sempre recorrente nas nossas discussões, nas nossas conversas, mesmo porque você não pode ter uma cidade feliz se as pessoas não têm condição mínima de habitação, né? A gente entende que a moradia para o cidadão e para a cidadã, ela é o primeiro passo para se ter dignidade, né, no existir, para se ter dignidade no viver. Então você não vai conseguir nunca essa dignidade, né, se você não vai ter se você não tem sua moradia. E também o cidadão ser eternamente escravo do pagamento de aluguel, também não é justo, né? Ou seja, a gente vai, passa por aqui e o que deixa, às vezes, é a família desamparada, tendo que correr atrás de um aluguel. Então, a residência para a pessoa, né, a moradia, ela é ainda algo muito importante. Então, toda política social que nós pensarmos daqui para frente, nós temos sempre que estar muito atento para que a gente coloque a moradia, né, como uma questão fundamental, certo? Como um direito essencial que tem que ser garantido. Além de ter alimentação, a questão do próprio saneamento básico, né? O saneamento de esgoto, né? de tratamento dos resíduos sólidos e tudo, nós temos que ter essa moradia integrada, né, ao conjunto da cidade. Então, essa é a grande crítica que nós, enquanto partido Socialismo e Liberdade, enquanto pessoal, enquanto pré-candidato a prefeito aqui de Iguatu, né, enquanto pré-candidato a prefeita Roberta, né, que nós temos um projeto de governo para essa cidade, um projeto que se diferencia por ser compartilhado, certo? Esse projeto compartilhado, ele não pode ser feito, como bem colocou o amigo aí nos comentários, não pode ser feito de cima para baixo, tá? Então, se a gente não vai fazer projeto de cima para baixo, nós também não podemos aceitar que venham os projetos de cima para baixo. É questão óbvia isso, né? Acho que está muito claro com relação a isso. Então, Roberto, e Adelaide, a gente já está praticamente encerrando, né? Daqui a 9 minutos, completa 1 hora de transmissão, né? Nós temos ainda 9 minutos, né? Eu queria justamente devolver aí a peteca para vocês, tá? Dizendo que todo sábado a partir de 8 horas, tanto no nosso Facebook, que é Pessoal Iguatu, quanto no nosso canal no YouTube, né, também Pessoal Iguatu, que você pode ver e rever várias vezes os nossos vídeos, pode contribuir com essas discussões, né, pode sugerir novos assuntos para que a gente possa trabalhar, e aí a gente vai tocando aí esse processo de construção, né, e de discussão de construção da cidade que nós queremos. Então eu passo aí para quem tiver voz no momento, não sei se Adelaide ou Roberta, se vocês estão ouvindo aí. Já consegue falar, Adelaide? Eu estou ouvindo. Adelaide ainda está no... eu não estou vendo a fotinha dela. Adelaide aqui para mim ainda está aqui. Só que está sem som, Roberta. Aproveitando, né, enquanto a Adelaide tenta consertar aí o microfone, eu queria aproveitar para saudar a companheira Adelaide, né, nossa pré-candidata a vereadora do nosso município, que tem uma trajetória de luta muito grande na nossa cidade, né, desde o direito à moradia, aos direitos da mulher negra. Inclusive, parabenizo a Adelaide, saúdo a Adelaide
hoje, que é o dia 25 de julho, né, que é o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, e também o Dia Nacional de Teresa Benguela e Dia da Mulher Negra brasileira, né? Então, tem uma frase que eu peguei até na postagem do nosso deputado estadual e pré-candidato a prefeito, Renato Roseno, de Angela Davis, que diz assim, né? Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, né? Então, essa é um presente, uma frase que eu estou dando para a Adelaide, para todas as mulheres. Opa, agora a Roberta foi que saiu, né? Voltei. Voltou. Dá para ouvir? Dá. Então, você ouviu quando eu li a frase de Angela Davis? Sim. Pronto, então essa frase eu dedico, né, a todas as mulheres negras de Iguatu, que junto com a Adelaide têm lutado pelo direito à moradia na nossa cidade, bem como outros direitos, né, direito à saúde, ao lazer, à assistência social, à educação. São mulheres guerreiras, mulheres lutadoras, né, pelas quais nós temos profunda admiração, tá? E aí eu passo a palavra para a nossa companheira Adelaide, para dar continuidade ao debate. Adelaide, parece que consegue ouvir a Adelaide, Roberto, eu não consigo. E você, Roberto, tá com o microfone desligado, eu também não consigo. Eu consigo ver a Adelaide, estava conseguindo, mas o áudio não. O áudio não, né? Pois é, então. Márcio, só mais uma coisinha, né? Quando você falou do nosso programa de governo, eu acho que o principal é a gente garantir o direito das pessoas participarem e discutirem sobre a nossa cidade, né? Sobre o presente, sobre o futuro da nossa cidade, qual a cidade que nós queremos, como você bem colocou, e decidir sobre as políticas públicas, inclusive a política de habitação. A gente precisa ouvir as pessoas que necessitam de moradia, qual é a moradia adequada, qual é a política de habitação que deve ser implementada, né, aqui no município lá no município de Iguatu, eu estou aqui no Crato hoje, tá? Então, assim, a gente tem que assegurar às comunidades informação ampla, tem que assegurar o direito à participação, tem que respeitar, né, a luta das pessoas da nossa cidade pelo direito à moradia. Não basta fazer uma política habitacional como está sendo feita atualmente. A gente tem que garantir, além de casas novas, também o reparo daquelas pessoas, reparo de casa daquelas pessoas que já têm a sua moradia, mas a moradia é precária. A gente também tem que pensar nesse ponto. Então, a gente tem que pensar a nossa cidade, como é que ela vai se ampliar daqui por diante, porque da maneira como está, não é possível, né? Um crescimento desordenado, muitos empreendimentos imobiliários, né? A gente observou o crescimento, né, de vários bairros novos, mas essas construções, da forma como se deu, realmente não garante o direito à habitação. A cidade cresce de maneira desordenada, em Fortaleza, no Iguatu, né? Então, em várias cidades acontece isso. E a gente precisa discutir essas questões também. Sim, Roberto. Adelaide, você escuta a gente? Escuta, mas fala alguma coisa para ver se a gente consegue te ouvir, Adelaide. Não, acho que não, né? Bom, então a gente pode tirar dessa nossa conversa algumas conclusões, né? Eu imagino assim. Primeiro, que é preciso sempre ouvir as pessoas em qualquer processo, né? Quando diga, principalmente essas ações, digam a respeito à vida dessas pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto que é inegociável em qualquer política pública. Ou seja, você tem que ouvir as pessoas que são sujeitas e, ao mesmo tempo, né, que são passivas nesse momento da ação pública. E eu acompanhei muito essa questão da discussão desse novo Conjunto Habitacional e a gente viu, né, muita resistência, principalmente dos órgãos da prefeitura, de lidar, de conversar, principalmente com os moradores, né? Eu senti muito essa dificuldade, né, enquanto pessoas que acompanhou esse movimento. Eu lembro até no dia que foi cortada a energia das ocupações, né, a Enel simplesmente foi lá e passou a tesoura, né, sem dó nem piedade, né? Eu estava também nessa luta aí com a Adelaide e com outras pessoas. E eu lembro assim que
a dificuldade, né, da prefeitura de negociar para repor a energia das pessoas, né? Por quê? Porque você está num lugar que não tem banheiro, não tem sanitário, o teto é papelão, o chão é terra batida, e você ainda não tem energia para lhe proporcionar o mínimo, né, pelo menos uma luz à noite, né? Então assim, é uma coisa desumana. Então eu vi muita dificuldade da prefeitura de fazer essa negociação. Então somente depois de muito tempo, depois da energia cortada já há várias horas, né, é que finalmente a prefeitura fez um pagamento, né? E aí a gente questiona, se arranjou dinheiro para fazer esse pagamento, por que não arranjou antes? Né? Por que não fez o pagamento antes? Então, inclusive essa questão da energia elétrica aqui no Iguatu vai ser tema também de um dos nossos programas, né, Roberta? Porque nós também temos como proposta que a energia solar seja a fonte principal de energia para fornecimento de energia aos equipamentos públicos do município. Seja a sede da prefeitura, né, que também vai ser tema de um outro programa, porque hoje a gente não sabe onde é que fica a sede da prefeitura de Iguatu. É uma prefeitura itinerante no centro da cidade, que todo dia está num imóvel diferente, e a gente vai ter realmente trazer sempre à tona esses debates. Então, companheiras, camaradas, né, Adelaide, Roberta, né, só agradecer por mais, né, esse momento de conversa com vocês, né, agradecer as pessoas que também nos escutam nesse momento, né, e a gente plantando essa semente de esperança para que a gente tenha uma cidade diferente do que hoje ela está aí. Então, que vocês possam dar o boa noite, nem que seja em mímica, viu, Adelaide? Mas manda boa noite pro pessoal e Roberta também, tá bom? Só para falar, Márcio, que a gente vai ver se faz outra live com a Adelaide, né? Sim. Porque é nossa pré-candidata, tem muito ponto a ser discutido com a Adelaide, né? Essa é só a primeira, mas nas próximas vai dar certo sim. Se Deus quiser. Então vamos confiar aí que vai dar tudo certo, viu? Adelaide, minha amiga, então tchauzinho para todo mundo, né? E até a próxima. E a próxima a gente vai tentar, por tudo, né, que essa transmissão saia legal. Então, gente, a gente nos encontramos, né, Roberta? E seja quem for o nosso próximo convidado no próximo sábado, às 8 da noite. Tanto no Facebook, Pessoal Iguatu, também no nosso canal do YouTube, Pessoal Iguatu. Então você segue também a gente no Instagram, compartilha, né? Coloca também a sua sugestão, a sua crítica. Isso tudo enriquece a nossa caminhada. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todo mundo.